Olá, meninas! Finalmente o vídeo do nosso chinelinho, que a gente fez a aula semana passada. Para quem não pôde acompanhar a aula, eu tô gravando esse vídeo e para que vocês tenham também posteriormente para fazerem quando quiserem. Bom, eu vou baixar um pouquinho a câmera, o material eu vou deixar para vocês na descrição no link do grupo e eu vou começar explicando o molde. Bom, o molde nós temos duas medidas. Essa medida externa é do 38 ao 41 e a medida interna do 35 ao 37. Então, dependendo do que vocês forem fazer, se for o chinelo menor, obviamente tem que cortar essa parte aqui, vocês vão utilizar a parte interna e a mesma para a parte de cima, o peito do pé, tá? Lembrando que quando vocês forem cortar o tecido da sola, ele tem que ser espelhado, ou seja, eu coloco um tecido de frente para o outro e faço o corte da sola. Por quê? Se eu fizer os dois na mesma direção, obviamente vão ficar dois pés direitos ou dois pés esquerdos. Então, lembrem-se sempre de apoiar um tecido em cima do outro, frente com frente, e aí sim vocês cortam. Ou então, cortam um pé primeiro para um lado e lembra de virar o molde e cortar do outro lado, tá? Bom, vamos falar sobre a estruturação. Para a estruturação, vocês vão cortar, eu escolhi esse tecido para a sola e esse aqui para a parte do peito do pé. Então, eu tô cortando essa parte de cima, que vai ficar na parte de cima do chinelo. Eu coloquei já uma entretela para deixar um pouco mais rígido o tecido, para não ficar tão mole. E na parte de dentro eu não coloquei nada, tá? Agora, na parte interna, na parte aqui também eu vou precisar de um pouco dessa manta. Essa manta não é colante, então daqui a pouco eu vou explicar para vocês que a gente vai precisar fazer o quilt para segurar tudo junto, tá? Então, aqui eu cortei, vejam que eu cortei um pouco maior do que o molde, porque como a gente vai fazer o quilt, a tendência é encolher o tecido, tá? Então, eu sempre corto maior, depois que fizer o quilt, depois que estiver tudo certinho, todas as partes unidas, aí sim eu vou desenhar e cortar. Então, vocês sempre trabalhem com uma margem. Para a parte do solado, o que eu fiz? Eu não tinha uma manta, uma espuma muito espessa. Então, o que eu fiz? Eu tô utilizando o feltro, que vai ser o solado, a parte de baixo. Tô utilizando duas camadas de manta, aqui tem mais ou menos uns 3 milímetros. Essa manta é bem molinha. Como ela é mole, quando você anda para o chinelo não ficar dobrando, eu coloquei também uma entretela aqui, que ela é um pouco mais forte, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, nessa ordem, o feltro, vou colocar as duas mantas em cima e vou colocar a minha última camada, que vai ser o solado, que aqui é onde a gente vai apoiar o pé. Vou colocar tudo isso junto e vou, por enquanto, somente fazer um quilt, tá? Então, como eu falei pra vocês, como a gente não tá trabalhando com essa manta colante, ela não vai ficar grudada no feltro nem nessa parte, ela vai ficar tudo solta. Então, eu optei pelo quilt pra gente poder unir tudo e não ficar solto na parte interna, tá? Então, eu vou passar um quilt tanto num pé quanto no outro, e vou passar também na parte de cima do pé. Então, eu vou fazer isso aqui. Por enquanto, eu tô só unindo. Depois do quilt, a gente vai recortar o molde. Por enquanto, não vamos fazer nada, tá? Como esse tecido da Melita, ele tem essas linhas, não sei se dá pra ver no vídeo, eu vou aproveitar essas linhas e vou passar um quilt com esse verdinho aqui, que é bem clarinho. Vou passar mais ou menos nessa tonalidade para dar um destaque aqui. E vou utilizar somente essas linhas, vou fazer uma coisa bem simples. Aqui, como ele é quadriculado, eu vou aproveitar também, obviamente, não todos os quadrados, senão fica muita coisa. E eu vou fazer a mesma coisa do quilt. Então, aqui eu vou utilizar a parte externa, aliás, a parte interna, que não tem a manta. Eu coloco a parte externa com a manta, desculpa, a entretela, para deixar ela um pouco mais durinha. E aqui dentro eu vou colocar ainda duas camadas dessa manta, tá? Então, agora a gente vai pra máquina.
Desculpem, antes de ir para a máquina, eu queria lembrar para vocês que eu fiz o viés, é aquele viés que eu ensinei para vocês, eu deixei o vídeo. Então, aqui eu tenho mais ou menos 2,5 metros de viés, que é o que eu vou usar para finalizar. Eu fiz com esse tecido aqui, que ele combina com esse verdinho, então a gente vai precisar do viés também. Agora sim, vamos para a máquina. Bom, meninas, então o que eu fiz aqui? Eu passei um quilt muito simples, é um pontinho que tem na minha máquina, que ele é um pontinho duplo, né? Então, eu fiz também pegando a parte da sola, né? Que eu acho que fica bem bacana, e como é pra usar em casa, não é que tem necessidade de ser uma coisa muito resistente, né? E nem impermeável. E agora, o que a gente vai fazer? Ah, é aqui na parte de cima. Eu também brinquei um pouco já com as linhas que tinham e usei uma tonalidade mais clara, passando por cima já das riscas que tinha, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Lembrando sempre de fazer espelhado. Eu vou pegar, primeiro, eu vou tentar centralizar. Toda vez que vocês forem usar uma estampa, vocês sempre dão uma olhada procurando privilegiar o desenho, tá? Então, como eu tinha essa parte aqui e essa, eu preferi essa que eu achei que ficava mais harmoniosa. Eu deixei ela pra cima, procurando centralizar um pouco as figuras. A mesma coisa desse lado aqui, eu vou usar a parte de cima. Aqui, como eu passei o quilt, eu tenho 3 linhas, o que eu vou fazer? Eu vou procurar centralizar essa parte do meio, para deixar o trabalho mais harmonioso, para não ficar, por exemplo, uma linha de fora, outras 2 dentro. Então, eu vou procurar centralizar ao máximo aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou riscar o meu molde. Bom, risquei meu molde, eu vou ter que me lembrar que no outro pé eu vou virar e vou utilizar, se eu utilizei essa parte pra cima, aí eu vou utilizar essa outra. Eu vou fazer isso com a sola e vou fazer também com a parte de cima do molde, tá? Então, eu vou fazer isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura pra deixar tudo unido junto. Eu vou passar mais ou menos meio centímetro aqui pra dentro, porque a gente vai cortar exatamente em cima da linha, tá? Então, pra não estragar minha costura, pra não desprezar a minha costura, eu vou passar uma costura em volta, meio centímetro pra dentro, ou até um pouco menos, pra depois cortar bem em cima da linha onde a gente fez, tá? Então, a gente vai fazer tanto na sola quanto na parte de cima, e eu já volto. Bom, meninas, tá aqui, eu dou uma conferida atrás, tá vendo essa linha aqui? Se tá tudo certo, não tem ninguém pra fora, tá tudo certinho. A mesma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Cortar em cima daquela linha. Tanto pro solado, quanto pra parte de cima do peito do pé. Bom, cortado, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio, dessa parte fica melhor, e vou fazer um pique aqui na parte de cima, e vou fazer um pique aqui também, dobrando ao meio, no chinelo, na parte de cima. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu encontrei já, coloquei o pique tanto na parte da sola, quanto na parte de cima. E agora, começando da parte interna, eu vou colocar o meu viés somente nessa parte curva do peito do pé. Então, eu vou começar, essa aqui é a parte interna, eu vou começar colocando o viés aqui, depois eu viro e arremato ele na parte da frente. Olha aqui, eu já coloquei o viés, essa é a parte interna, coloquei com meio centímetro de costura. Agora, eu vou acertar ele aqui, lembrando que é um viés caseiro, então ele não tem as marcações, a gente que precisa fazer as marcações. Vou virá-lo pro outro lado.
Acerto ele bem, se vocês quiserem, ou coloquem clips ou vão ao ferro, tá? É pra vocês, se for melhor, o que for mais cômodo, vocês fazem. E eu vou costurar com meio centímetro, assim, eu viro ele pra dentro meio centímetro e vou cobrir essa costura que a gente fez antes, tá? Então, virando, eu vou passar uma costura aqui em cima e ele tem que cobrir essa costura que ficou aqui embaixo, tá? Senão vai ficar feio. Então, o que que a gente faz pra ficar mais cômodo? Primeiro a gente dobra, se vocês quiserem ir até o ferro, vocês podem ir pra dobrar direitinho, tá? A gente dobra todo o viés, deixando sempre com o mesmo tamanho. A hora que você vira, você tem que dobrar os 50 centímetros. Vou colocar assim. Agora, eu vou até o ferro, eu vou passar, para poder marcar bem o viés, e vou passar uma costura aqui em cima. Vou fazer isso. Olha lá, meninas, passei já o viés, essa é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Juntar aquele pique com pique. Então, eu vou começar a costurar daqui do meio até a parte, até aqui no final. Eu vou passar uma costura bem na beiradinha, só pra poder segurar essa parte de cima no solado. Então, primeiro eu faço da metade até aqui, depois da metade até a outra parte. Porque se eu começar dessa parte, corre o risco de essa parte de cima ela ceder, então ela vai ficar torta. Então, a gente começa sempre do centro, faz um lado e depois faz o outro. Olha lá, então eu já costurei a metade, eu peguei da metade até aqui, vejam que eu fiz uma costura bem na beiradinha, tá? E agora, a gente vai colocar os grampinhos, porque nós vamos começar da parte de baixo pra cima. Então, eu tenho que ter isso aqui muito bem alinhado, pra não chegar lá na parte de cima, sobrar de qualquer parte. E agora, eu faço uma costura dessa parte de baixo até aqui em cima pra unir. Olha lá, já costurei tudo, costurei bem na beiradinha. Nosso chinelo tá quase pronto, a única coisa que falta agora é acabar de colocar o viés que a gente vai colocar em volta. Então, meu chinelo tá quase pronto, a última coisa que falta, já tá com cara de chinelo, estão vendo? A última coisa que falta agora é colocar o viés. Eu vou começar da parte de baixo, e de preferência vocês comecem ou dessa parte aqui, ou dessa parte interna, tá? Então, o que que eu vou fazer? Pra arrematar o viés, eu vou deixar um pedacinho assim, sobrando. Vou começar ele daqui, pra depois encontrar a outra ponta, tá? Então, eu vou passar o viés com meio centímetro de costura, tudo em volta, e já já eu volto. Bom, eu já costurei o meu viés em volta, pela parte de baixo. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu parei um pouquinho antes e deixei faltar esse pedacinho. Por quê? Eu vou juntar esse pedacinho aqui, esses dois, assim, como se eles se encontrassem. Então, essa parte aqui eu dobro. Esse aqui, encontrando o finalzinho, eu dobro também. Aí, eu vou passar uma costura, assim, com os dois juntos, passar uma costura aqui, tá? Pra grudá-los, pra uni-los. E depois eu abro a costura, corto o que sobrar e vou passar uma costura aqui em cima para ele ficar um acabamento perfeito, como se fosse um viés sem fim, tá? Então, a gente não vai quase perceber onde ele começa e onde ele termina. Então, o que que eu fiz? De novo, essa partezinha que era o início, eu dobrei aqui, deixei um pedaço descosturado. Essa parte final, eu dobro encontrando esse comecinho, assim. Eu vou unir os dois e vou passar uma costura aqui. Depois, passada a costura, eu corto, abro a costura e vou acabar de costurar o pedacinho que ficou faltando, tá? Já mostro pra vocês o resultado. Olha lá, então, eu fiz essa costurinha aqui, unindo os dois pedacinhos, tá? Aí, o que que eu faço? Eu corto
eu abro essa costura. E agora eu vou acabar de fazer essa costura fechando esse buraco aqui que a gente tinha deixado. Então, eu passo a costura aqui por cima, aí o viés ele vai ficar completamente invisível, o acabamento, tá? Então, eu vou fazer isso, depois a gente vai virar pro outro lado e acabar de arrematar da parte da frente. Então, vamos lá, ficou assim. Agora que a gente faz, puxa tudo pra frente. Como é o viés, ele já vem praticamente automático, ele fica já com as curvas. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. A gente vai dobrar meio centímetro e vamos passar a costura em volta, em cima dessa costurinha que a gente tinha feito aqui, que pertence a essa parte do viés, tá? Então, dobro o meio centímetro, acerto tudo bonitinho, a gente vai colocar os grampinhos, tá? Se vocês precisarem, façam no ferro. Aqui faz um ida e volta, né? Faz um retrocesso para poder fixar bem essa parte, como ela vai ser muito manipulada, é bom a gente fazer um retrocesso aqui, e a gente faz o acabamento tudo em volta. Então, coloquem os grampinhos, acertem bonitinho, deixem sempre na mesma medida, e a gente já vai ver o resultado. Bom, meninas, então assim ficou o nosso chinelinho. Vejam o detalhe, como o viés ficou. O verso ficou assim, então ficou perfeito, ok? Vocês podem também começar de cima e ir para baixo, só que de preferência a gente faz assim, porque como essa parte da frente é o que a gente vê, você pode controlar melhor quando como ele tá saindo, se tá saindo fora ou não. Então, assim, vejam que com 2 quilts, eu utilizei a mesma cor de linha, como ficaram diferentes, né? Usando só, diferenciando a forma como a gente faz o quilt. Quilt é uma coisa muito bacana, dá pra gente fazer de vários modos, soltar a imaginação, né? Dá pra fazer curvas, fazer o xadrezinho maior, menor, aqui eu fiz o quadrado e um pouco de linhas, então dá pra você fazer de várias formas, tá? No próximo vídeo a gente vai fazer o porta-chinelos. Eu vou liberar esse vídeo hoje, que eu sei que tem um monte de gente já querendo ele. Então, a gente faz amanhã o porta-chinelos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida a gente se fala. Até mais. Bom, meninas, então para o nosso porta-sapatos é bem rápido, não tem o molde, a gente só vai trabalhar com medidas, tá? Aqui eu tenho um pedaço de tecido de 36 de altura por 68 de largura. Depois eu tenho 2 pedacinhos de 6 por 22 e mais um de 8 por 22. Na aula eu fiz 10 por 22, se vocês quiserem, só que aqui eu tô fazendo um pouquinho mais fininha a alça, então eu coloquei 8 por 22. Depois, eu preciso de um zíper com um pouquinho maior do que a altura. Esse zíper é aquele zíper por metro e um cursor, é só isso. Então, a gente vai começar pela nossa alcinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar em 2, depois eu vou dobrar novamente aqui. Eu dobrei em 4 e vou passar uma costura de um lado e do outro. Em seguida, a gente vai pegar o zíper e eu vou colocar de um lado, eu abro o zíper, eu vou colocar primeiro de um lado, sempre com a parte de cima do zíper virado pro tecido. Eu já coloco ele, como a gente não tá trabalhando com forro, então eu já vou colocar ele bem perto, o mais perto possível da cremalheira, tá? Vou colocar desse lado e desse lado. Bom, já coloquei o zíper, aproveitei, já virei e passei um pesponto aqui dos dois lados. Agora, a gente vai colocar o cursor. O que que eu faço? Eu sempre corto só um pedacinho da cremalheira, somente um dos lados. Eu vou fazer o seguinte, eu coloco o cursor daquele lado que eu não cortei. Então, eu começo colocando ele aqui. Aí, eu coloco o outro tecido já alinhado com a outra parte. Então, o que que eu vou fazer? Eu chego ele aqui, eu encaixo, eu vejo se ele tá alinhado, tá? Do jeito que eu preciso, e eu vou fechar.
Aí, o que eu faço? Eu vou sair do outro lado, que eu preciso do zíper fechado, abro um pedacinho e insiro novamente o cursor. E deixo o cursor aqui no meio, tá? Aí, eu faço o seguinte, ele vai abrir para baixo e fechar para cima. Então, se ele tá abrindo para cá, essa vai ser a minha parte de cima, esse lado aqui. Eu vou centralizar, fazendo o quê? Um pique desse lado. Eu trago o pique até aqui, até o centro do zíper. Vou colocar um alfinete. Então, vamos lá, vou colocar o meu alfinete aqui. Coloquei o pique junto com o meio do zíper. E agora, eu vou abrir essa parte e a metade, novamente, vai ficar perto do zíper. E depois eu deixo as duas partes assim alinhadas, mais ou menos um dedo longe do zíper. Eu faço a mesma coisa do outro lado, embaixo, e depois a gente vai passar uma costura aqui. Mas antes de passar a costura, vocês meçam para ver se esse lado tá a mesma medida desse lado. Antes de passar a costura, na parte de trás, eu vou pegar aquela minha alcinha e vou fazer mais ou menos, vou posicioná-la aqui, com mais ou menos 3 dedos de distância do centro do zíper. Então, eu vou fazer isso, tomem cuidado para não deixar ela torcida na hora que vocês forem costurar. Então, ela vai ser posicionada aqui, olha, aqui já tava torcida. Então, ela vai assim. E vocês passem uma costura, tanto aqui em cima quanto embaixo, pra gente fechar tudo. Bom, eu já passei as duas costuras, já coloquei a minha alcinha e também já cortei o excesso de tecido junto com o zíper. Agora, a gente vai pegar uma daqueles 2 pedacinhos, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em cima, não, desculpa, na parte de trás, a gente vai começar pela parte de trás. Eu vou colocar aqui em cima dobrado em 2, e nas pontas a gente vai abraçar o saquinho, assim, dessa forma, tá? Aqui, nessa ponta, eu faço a mesma coisa, eu abraço dessa maneira, e vou passar uma costura com um pé de máquina aqui em cima. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, sempre com a alcinha virada para baixo. A gente vai fazer tanto nessa parte quanto nessa aqui a mesma coisa. Bom, eu já passei a costura aqui, agora o que que eu vou fazer? Eu vou virar para o outro lado, dessa forma, como se fosse um viés. E o arremate dessa pontinha, a gente dobra um pouquinho, para não poder não aparecer quando você virar. A gente vai virar aqui, como se fosse o viés, e passar uma outra costura. Aonde tem a alcinha, quando eu for passar aqui, já levanto a alcinha e eu arremato com ela para cima, que assim ela vai ficar para cima, tá? Então, é só passar uma costura aqui como arremate e tá pronta. Bom, meninas, então tá pronto, passei dos 2 lados, aqui eu passei a costurinha pra segurar a alcinha pra cima, e tá pronto o nosso porta-sapatos. Como tem essa profundidade aqui, eu consegui já colocar até 4 sandalinhas aqui dentro, uma do lado da outra. Eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida a gente se fala. Até mais!